Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Com um Portugal cada vez mais atrasado relativamente aos seus parceiros europeus, onde se podem incluir algumas ultrapassagens no último ano, e também com uma classe política cada vez mais degradada, eis que vamos para umas eleições legislativas. À força, sim, mas para alguns seria a possibilidade de uma mudança de rumo. Mas para quem estiver atento aos debates, se calhar é melhor pensar outra coisa. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto, isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Como é óbvio, seria expectável que tudo aquilo que são as ideias, as políticas e as estratégias para o país estivessem na linha da frente daquilo que são os debates diários entre os partidos. Eu não sou contra os debates e acho que, de facto, um político deve ser um bom tribuno. Mas lavagem de roupa suja, inuendos, indiretas, piadas internas, tudo isto mostra que ninguém se salva, moderadores incluindo. E o que mais me espanta com assombro é ver o tempo que é dedicado àqueles que comentam os debates. 15 minutos para cada um dos líderes dos partidos, sensivelmente, e depois horas a fim para os comentadores. Como se depois, a partir de 11 de março, fôssemos viver da opinião deles. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje alguém que tem percorrido um caminho connosco e já não o tínhamos aqui há algum tempo. João Maurício Brás, muito boa noite. Olá, boa noite. Obrigado por estares aqui connosco. Eu tento sempre, quando cá vens, que os meus monólogos iniciais estejam ao nível da ironia com que tu comentas a vida política nacional. Espero que este tenha estado mais ou menos perto daquilo Sim, que é algo digno do João Maurício Brás também. Ok, foi inspirador. E começando por aí. De facto, esta é a ideia com que tens ficado destes debates e como deste cenário falas, todo. como falas do humor, até podíamos comentar a situação atual, começando por uma anedota, que é aquela que está o pessimista e o otimista, e o pessimista chegou a um ponto que diz: isto não pode ficar pior. Pior que isto é impossível. E o otimista responde: ai, pode. Portanto, é um pouco a situação em que nos encontramos, não é? Muitas vezes, falando até com algumas pessoas de mais idade, quando tu falas, por exemplo, da qualidade dos políticos, imaginemos ou pensemos no que era os debates políticos há algumas décadas, ou quem eram as lideranças políticas e quem fazia parte dos partidos políticos, não é? Tínhamos desde, sei lá, por exemplo, PS, o Mário Soares, Sá Carneiro, Freitas do Amaral, Adelina Marta Costa, o Gonçalo Ribeiro o Teles, próprio Álvaro Cunhal, que era, sim, concordemos ou não é? Em termos de... Lucas Pires, mesmo o próprio Partido Comunista, né, tinha um conjunto de quadros de grande qualidade, e se nós compararmos com a qualidade política, não é? Que são as pessoas, isso não nos diz respeito, Claro. mas se nós compararmos com a qualidade política, estamos repletos, na maior parte dos casos, de uma grande mediocridade. E essa mediocridade é terrível, porque isso depois também se reflete nas eleições. Se nós, ainda agora, recentemente houve eleições nos Açores, até a abstenção diminuiu, mas a abstenção anda sempre por volta dos 50%. 50% é metade da população de um país, neste caso dos eleitores. Ora, nós podemos ter, por exemplo, partidos com maiorias absolutas onde votaram apenas entre 20% a 25% da população. Ou seja, 50% das pessoas demite-se. E depois acontece algo que também é dramático, que é muito desse afastamento
da política, pronto, do que é hoje a política, que é sempre uma política com minúscula, uma política de medíocres, os jovens e os mais jovens não votam. E não votam ou não querem saber, e não é propriamente porque vão à praia, é porque perderam totalmente, ou não foram conquistados, e os que já foram perderam totalmente a confiança, e isso é dramático. Aliás, até estes suportes, não é, que nós vimos nas televisões públicas ou que não públicas, como a SIC, a TVI, CNN, as pessoas com menos de 35 anos, as pessoas já não estão a ver esses canais, vá lá, mais pesados, com aquela programação mais pesada, e até os jornais. Eu acho que há um grande afastamento, um afastamento cada vez maior, e isso põe em causa até a qualidade e o significado da própria democracia, não é? Que democracia é essa, onde só uma parte muito ínfima das pessoas é que vota ou é que decide. E aí podíamos ir mais longe, também perguntar se só o ato, uma democracia que se esgota só em formulações da pessoa ir lá votar entre duas alternativas, que é sempre o que é tentado até pelos comentadores e pelas próprias opções editoriais, não é? É reconduzir sempre às mesmas opções de sempre, para que as pessoas não possam sair desse colete de forças, se isso de facto é muito democrático. Mas penso que há uma grande degradação, e a degradação tem também a ver com esse afastamento das pessoas, particularmente daqueles que são já o presente, mas também o futuro, que é os mais jovens, não é? Que estão completamente afastados da política, da política nacional, a não ser aqueles que entram nas juventudes partidárias clássicas, e que, por exemplo, no PS estamos a assistir a esse fenómeno, que é, pela primeira vez, está a chegar ao poder uma geração que começa nas juventudes partidárias e que nunca teve nenhuma vida profissional ou não tem qualquer tipo de experiência profissional, ou se calhar aptidão profissional, para além da vida dentro do próprio partido e dos trabalhos que o próprio partido vai encontrando. Portanto, ora, esse tipo de pessoas também, se tiverem que optar entre os interesses, vá lá, do país e nacionais, ou do próprio partido, que é o seu emprego, vão optar, não é? São situações, o futuro é sombrio. E sabes uma coisa que nos devia presente. preocupar, e se calhar nós, enquanto cidadãos, não o escrutinamos o suficiente, é que, tanto quanto eu posso saber e ver, muitos desses jovens que estão a chegar à liderança, nomeadamente do PS, com uma maior visibilidade, são jovens que vêm, de facto, de backgrounds de alguma capacidade financeira. O pai, a mãe ou o avô criaram a almofada financeira e eles dedicaram-se à polícia, à polícia é a seguir, se calhar, à política, quase por carolice, sem realmente fazer aquele percurso que todos nós fazemos e lidar com as dificuldades que nós lidamos. Se tu reparares, o partido que está agora no governo e que nos últimos 28 anos teve 21, o que é uma coisa incrível, e temos, por exemplo, o atual primeiro-ministro, que esteve em 1995, penso que já era presidente da Câmara de Lisboa, ou seja, está em cargos de poder, há mais tempo vai bater o recorde do saudoso Salazar. Portanto, é um bocado o esquema. Mas e ainda deve ir para a Europa. O que estavas a dizer, se nós olharmos, há muitos partidos, por exemplo o PS, que é o partido que tem tido mais visibilidade no poder, lá está, 21 anos, nos últimos 28. Se reparares, até mesmo no governo, já encontramos situações de irmãos que estão no governo, é os filhos, que o pai é ministro, o filho vai ser ministro, o irmão é ministro, a outra irmã é ministro, ou seja, a coisa já está numa espécie quase de uma espécie de monarquia, Exato. Não é? Monarquia. Isso também, de facto, é sintomático. E depois, por exemplo, também quando falas o apelo que há para as pessoas aderirem à política, eu acho que também aconteceu algo que é um fenómeno transversal também um pouco no Ocidente, que é, de facto, as pessoas com mais capacidade ou mais aptidão, se calhar preferem ter bons empregos no setor privado do que se estar a envolver na política, ou na política tal como ela está hoje. E quando falas dos jovens, colando várias coisas diferentes, é um tema que também já é recorrente, que é, nos últimos 10 anos saíram de Portugal 10% da população. 1 milhão de pessoas, nos últimos 10 anos, 1 milhão de pessoas, 10%. Saiu muita gente. E os que saíram foram os mais jovens e os mais capazes, com mais habilitações, ou seja, não ficaram aqui. Portanto, isto é um país, de facto,
sem grande futuro, em que as pessoas saem. E quem fica, no fundo, acaba por ficar, não é, para se preservar nesses grupos de interesse, nesses grupos em que vá lá, como é que se pode ascender socialmente em Portugal? É jogando na raspadinha ou no Euromilhões, ou então o pai, não é? Ou o pai, ou o contacto, ou o esquema, Ou o partido. ou o partido, neste caso o partido, um bom futuro em Portugal, de facto, é inscrever-se o filho na juventude socialista, O João, na sabes que juventude uma das frases, social-democrata. e tu dizes, ao longo destes anos tens dito muitas coisas, uma das frases que me marcou foi tu olhares para a Câmara e dizeres às pessoas, olha, se você é um bom pai, uma boa mãe, você está a preparar o seu filho para sair deste país. Exatamente, eu penso que sim, que isso é fundamental, é sair daqui. E nesse sentido, é um país que falhou. Isso é recorrente, muitas vezes os debates, podemos também falar sobre isso, que é um tema interessante, que é o medo do populismo, o medo da extrema-direita, não é? Essa é uma espécie da história do Pedro e do lobo, não é? O lobo, vem o lobo, mas o lobo nunca vem, e um dia chega mesmo o lobo e já ninguém acredita. Essas questões que estávamos agora A mencionar dos jovens e da participação. dos jovens e da participação, é dramático, e nós, se fizermos um balanço, não é? E até falando com pessoas, isto vai para além das questões da esquerda e da direita, porque muita gente de esquerda, boa gente de esquerda, diz aquilo em que acreditámos, e pessoas já com alguma idade, não é? Aquilo em que acreditámos há 40 anos, aquilo que esperávamos que este país fosse, aquilo que acreditávamos, e que no fundo significou esses ideais de Abril e da democracia e da liberdade e da prosperidade e da equidade, e aquilo em que o país de facto se transformou, há um falhanço brutal. Agora começa a haver uma espécie de uma narrativa que quer dizer, não, isto não falhou, isto não há muita corrupção, o que há é uma maior percepção, é uma percepção. Sim. No fundo, as coisas estão muito melhores, a gente é que tem a sensação que não estão, mas nós, basta ver, não é, no dia-a-dia, nas coisas mais óbvias, para tratar algum assunto, as dificuldades que é, como é que será mais fácil se for de outro modo. Portanto, isto é uma espécie de um caldo de mediocridade e de porcaria que se instalou. E agora, por exemplo, eleições, os debates, tudo isso. Mas as pessoas deviam também, depois também há a questão das alternativas, não é? Mas devíamos pensar que o que nos conduziu aqui são os mesmos de sempre, não é? Os mesmos de sempre que depois aparecem como alternativa a eles próprios, mesmos, não é? Ou seja, crias o problema e depois és a solução ao problema. Isto é quase uma espécie de uma comédia, não é? De um filme cómico, não é? Ainda agora, e depois isto é um sistema tão pequeno. Tu estavas a falar, por exemplo, nos comentadores, e falávamos isso até antes do programa, é algo muito estranho, não é? Está a haver supostamente um debate político sobre propostas e alternativas para o país. Também parece não haver muitas, não é? Estão sempre a falar de 2 ou 3 temas e é sempre a mesma coisa, mas depois vêm os comentadores que estão horas, dias a falar das coisas, e mais, falam das coisas com um determinado viés, que aquilo é quase andótico. É quase, não, é andótico. Por exemplo, a questão do André Ventura dá a ideia que nós podíamos quase fazer esse experimento social, que era, colocávamos no debate o André Ventura e um boneco, e no fim, depois os comentadores da SIC e da CNN tinham de dar notas. Eu tenho quase a certeza que o boneco ganhava ao André Ventura nas notas, ou mesmo que não fosse ninguém. Ou seja, isso é estranho, não é? É estranho. Tu estás a mencionar, porque eu creio que há pouco tempo, há uns dias atrás, no debate, creio que com o Livre, sim, exato. houve uma comentadora que deu vitória 5-0 ao lá o que é. Sporting Braga. Pois, mas o nosso Sporting, nós sabemos que marca mesmo golos. É que depois estás a ver, depois também é esse caldo, não é? Claro. Não há, parece que depois também não há verdadeira independência, não é? Não há verdadeira independência, não há, olha-se para a política como se olha, por exemplo, para os debates Sporting-Benfica, e há uns que são sempre muito maus e uma espécie de demónios, outros que são sempre muito bons e que são alternativa a eles próprios. Por exemplo, isso dava uma longa conversa, que é um fenómeno interessante que surge no Ocidente, que é agora a mania de eu estou no governo, ou estou há décadas, ou um determinado tipo de políticas imperam há décadas. E esse determinado tipo de políticas, o que é que tem gerado? Crises
sociais, crises económicas e até crises políticas. Nós, no Ocidente, não estamos a viver melhor do que vivíamos há 20 anos ou há 30. As desigualdades sociais, de certo modo, agravam-se, não é? Os que mais têm, têm mais, os que menos têm, têm menos, a precariedade aumenta, todas essas coisas aumentam. O próprio sistema, nós percebemos que basta ver quando há os aumentos das taxas de juros, aumentos da gasolina, todas essas coisas, que não são os governos que têm qualquer poder sobre esses aumentos, que há um outro poder transnacional superior aos próprios governos, que de facto já governa e não os governos. Ou seja, a própria ideia de democracia está muito periclitante. E, no entanto, quando nós tentamos questionar este próprio sistema e as dificuldades e os problemas desse sistema, vem sempre a questão, atenção, vocês não podem pensar, não podem falar, porque há aqui um grande problema, é o populismo, é a extrema-direita. Ora, até mesmo historicamente, a extrema-direita e o populismo, há o populismo bom e mau, isso não interessa, mas existe, claro que existe, tal como existe o extremismo de esquerda, que não é melhor nem menos mau que o extremismo de direita, também existe. Mas o extremismo de direita ainda é mais residual, não tem qualquer influência, não tem qualquer impacto, não é? Mas cria-se um bocado uma espécie de botes expiatórios, não é? Para que de facto deixemos de pensar sobre os problemas que tem o próprio sistema. Por exemplo, em Portugal, a corrupção é um caso muito sério. O que se passa na justiça também é um caso muito sério. O que se passa no sistema, num país pobre, os sistemas públicos de saúde e educação são fundamentais e estão completamente arruinados. E, no entanto, tu depois o que vês, ainda há dias vi, o António Costa foi receber um prémio qualquer socialista no país da Catalunha e dizia, atenção, temos que lutar contra o perigo da extrema-direita, contra o populismo. A extrema-direita e o populismo não são perigo, não representam perigo algum neste momento no Ocidente, não é? O problema é o que está a acontecer às próprias democracias, mas a partir de dentro e da própria degradação e mediocridade dos próprios partidos do sistema. Então, mas isso poderia nos levar, por exemplo, e depois já voltamos ao populismo, podíamos levar a esta ideia de governos ou de instituições transnacionais que ditam as regras, desde já Bruxelas, Washington. Claro. No fundo, o problema não é a extrema-direita ou o populismo. O problema é uma ditadura que existe, que é uma ditadura de mercados, não é? Uma espécie de uma corporocracia. Para um trabalho, estava a ver uns textos muito interessantes, que são dos presidentes norte-americanos do início do século XX, o Wilson e o Roosevelt. Roosevelt, depois, mesmo a seguir àquela questão do crash, em que eles, em alguns textos e alguns discursos na tomada de posse, eles chamam a atenção, dizem, atenção, uma ditadura financeira, o desaparecimento da política, a submeter-se a poderes, até dos setores privados. O próprio Kennedy fez uma intervenção dessa. Que se impõem sobre as soberanias nacionais, sobre as independências nacionais. O grande perigo da democracia vem daí. E, de facto, isso instalou-se. Agora, nisto temos que fazer sempre uma distinção, que é uma distinção fundamental. E que também não interessa, porque cada vez nós também estamos cada vez mais transformados numa espécie de crianças, não é? Um bocado idiotizadas, que é, por exemplo, quando falamos do Estado, o Estado, nem todo o Estado é bom, como nem todo o Estado é mau, não é? A ausência de Estado é tão má como o excesso de Estado. O que nós aqui em Portugal vamos em dose dupla. Temos o pior daquilo que podemos chamar um hiperliberalismo, não é? Que dita os juros, dita os aumentos, dita não sei o quê, e que o poder político nada pode fazer contra aquilo, e ainda temos depois o Estado socialista, que é a estatização de tudo, não é? É uma espécie de Estado que tudo cuida, que tudo controla, que tudo vigia e que impede o país, de facto, de se desenvolver, de prosperar e de se tornar independente, não é? É uma espécie do filho que depois a população é uma espécie do filho que nunca cresce e fica fragilizado e um bocado retardado. Nós temos, temos os dois lados, não é? Temos o pior dos dois lados. E o mesmo quando se diz estas questões, não sei o quê, do setor privado, do poder global, não sei o quê, os mercados não são maus. Mas também não são unicamente bons. Há bom mercado e há mau mercado. As finanças, não é? Há aquilo que se chama uma financeirização da economia,
as finanças são importantes para as economias, não é? Também criam riqueza, oportunidades, essas coisas todas. Mas há uma boa financiarização, há uma má. Há bons mercados, há maus mercados. Bom É só Estado e mau lembrar a Estado. crise do subprime que foi Pronto. feito Agora, às costas de especulação financeira. Agora, muitas vezes o que caímos, por exemplo, num certo esquerdismo, que diz, não, tudo que seja iniciativa privada é mau, tudo que seja mercado livre é mau. Depois vêm os liberais e dizem, não, tudo que seja Estado é mau, tudo que seja iniciativa, setor público é mau. Não, é errado, não é? Há bom e mau. Mas lá está, esta reflexão e agir sobre isto era o trabalho da política. Só que a política... Achas que está demasiado ideológica e pouco pragmática? E eu sei que tem que existir alguma ideologia, mas os problemas não se resolvem com a ideologia. Sabes, é assim, a gente vive aqui neste cantinho, não é? E temos tendência, isto dos comentários que duram horas e horas e horas nas televisões, tem um pouco também a ver com a nossa característica nacional, que ainda existe, a nossa identidade nacional, que é, nós somos uma sociedade do paleio, não é? A gente pela-se e desunha-se por conversa. Conversamos, tal como estou a fazer agora aqui. Então, era o que eu tinha a dizer, é o que eu faço aqui exatamente, também. Está bem, mas este é o espaço para também se fazer isso, não é? Agora imagina, prolongávamos isto mais não sei quantas horas. Somos sociedades do paleio, nós falamos, queremos é falar. E depois, o que dessa conversa se transforma em ação e em efetiva mudança é muito pouco, ou quase nada, não é? Isso faz lembrar muitas vezes a reuniões, eu sou professor, faz-me lembrar, por exemplo, a reuniões que há nas escolas, nesses locais, em que tu, todos os anos, tens reuniões em que falas e dizes precisamente o mesmo que disseste no ano anterior, e no outro ano, ou seja, há 20 anos que as reuniões parece uma peça de teatro que está em cena há muitas décadas, não é? Tu chegas, fazes o teu número, dizes as mesmas coisas. Ou seja, estamos sempre... Isso significa o quê? Que aquilo que eram problemas e que se falou não foi resolvido. Por isso, volta-se a falar novamente tudo, não é? Nós nisso somos muito essas sociedades do paleio, não é? Sociedades da conversa. Mas, de facto, o que verdadeiramente importa e onde se joga as grandes questões do poder e o que é que influencia e não influencia, nem é tanto cá, não é? Nós somos como é que eu ia dizer? Nós somos uma espécie de uma banca de estrada que vende uns jornais e umas águas, não temos importância nenhuma. Agora, num plano de países onde de facto são verdadeiramente importantes e onde os destinos do mundo se jogam, aí podemos dizer que nesse sentido eu acho que cada vez até há menos ideologia. Há cada vez mais propaganda. Esta questão dos fascistas, da extrema-direita, é não ter qualquer noção também de história e do que é que de facto são as coisas, não é? E serve para assustar pessoas, é como a história dos comunistas que davam injeções atrás da orelha dos idosos e que comiam crianças. É a mesma retórica, não é? Estamos a cair precisamente no mesmo que censurávamos aos outros. Agora, nesse sentido, a política tem cada vez menos importância, porque o que tem é um tipo de interesses, simplificando, um tipo de interesses económicos e financeiros globais, que é o que dita, ou seja, é esses setores que estão a ditar à política o que é que a política tem que ser e o que é que tem que fazer, que no fundo é assegurar que esse tipo de poder e as suas regras e essa exponenciação do lucro se justifica. Isto até parece uma conversa que podia ser de esquerda e também é, mas também é de direita. No fundo, é pela autonomia das pessoas, dos países Olha, e João, isto quase que é uma daquelas perguntas que entre o ovo e a galinha, não sei o que é que tu nos podes dizer, mas aquilo que temos visto também é que ou é o mainstream a dar-nos aquilo que depois consumimos, ou somos nós a pedir a eles aquilo que queremos comer. Por exemplo, as voltas que demos ao avô do Pedro Nuno Santos, depois apareceu a avó da Mariana Mortágua, depois foram as fotos do filho ou da filha do colégio do Rui Tavares do Livre, ou seja, este tipo de argumentação que de facto não tem nada de estrutural para o país, somos nós que queremos, ou é o mainstream que noveliza, por assim dizer, os temas políticos? Sabes, são várias coisas, não é? Nós naturalmente
nós, seres humanos, a nossa natureza, a maior parte de nós, se nós pudéssemos passar os dias inteiros deitados na praia e só comer bem e a não fazer nada, muitos de nós, se calhar, iriam por aí, não é? Não vamos por aí porque isso não é possível a todos. Portanto, o caminho mais fácil, muitas vezes, é o que suscita mais adesão, não é? Se estabelece um determinado regime em que nós não temos que pensar muito, em que olhamos, no fundo, para a política, para a vida, como uma espécie de Big Brother, não é? Isso torna tudo mais fácil, ou seja, permite que medíocres ascendam na política, porque também não lhes é exigido muito, que eles não têm que dar muito, não têm que dar o que não têm, não é? Estão só nesse registro de frivolidade. As pessoas também não têm que pensar muito, nem também têm que exigir muito. Só que isso o que é que gera? Isso gera um caldo de mediocridade que é da nossa vida, quer como cidadãos, não é? Que estamos sentados no sofá, espero que os outros resolvam as nossas vidas, quer como esses outros que resolvem as nossas vidas também não têm que se esforçar muito, não é? É uma espécie de um circo, de uma encenação. Agora, eu penso que, lá está, isso aqui voltamos sempre à questão de base, não é? O que é que o mundo de hoje pede e precisa no Ocidente? Temos é que ser bons consumidores, não é? Temos é que ser bons consumidores. E um bom consumidor é aquele que se entretém, que está entretido, não é? Que se satisfaz de modo mais fácil os seus desejos, os seus caprichos. Tu não vês as pessoas com grandes exigências de responsabilidade social, grandes exigências éticas, não sei o quê. Isso não existe. Até a própria educação, a educação massificada e generalizada, está feita para que as pessoas também não pensem muito, não se esforcem muito, mas aí é as duas coisas, não é? Não conseguimos, é retroativo, não é? Esse tipo de... Ou seja, no fundo é aquilo que uma coisa alimenta a outra, uma série de... Pois é, uma confluência de circunstâncias que fazem com que, no fundo, haja um movimento perpétuo que é quase uma profecia que se autorrealiza, não é? Não se sai, porque em muitas situações, se tu fores lá está, a pessoa ser um bocadinho mais exigente ou mais profunda, não quer dizer que as coisas fiquem com um grau de complexidade que ninguém percebe nada, não é? Claro. Isso é um bocado como as histórias da cultura, que isto deve ser, isto em termos culturais, isto deve ter grande valor porque não percebo nada do que aqui está. Não, se não se percebe é porque não presta. É verdade. Tem aquela coisa eu não é? Eu estudei filosofia, há coisas de filosofia que tu lês não percebes nada, há uma altura que a pessoa lê e diz, eu sou mesmo limitado, eu não percebo nada disto. Mas depois a pessoa com os anos e com o tempo percebe, não, isto não se percebe nada porque de facto quem escreveu isto ou quem pensou isto de facto é um conjunto de nós que não se percebe absolutamente nada. Portanto, pode-se ter conversas, conversas e práticas e políticas que são profundas, que são exigentes, que tudo isso, mas e isso também tem que ser compreensível, não é? Mas isso também não existe, não é? É só uma espuma dos dias. Isto depois é demolidor, não é? É demolidor porque nós, quando pensamos na qualidade da democracia, nós vamos todos, quem quiser ir votar, vai votar. Mas se tu estivesse à boca das urnas e perguntasse às pessoas, diga-me lá três medidas do Chega, são o diabo na terra, diga-me lá 3 medidas do Chega. As pessoas não sabiam dizer. Diga-me lá, então, dos salvadores da pátria, o PS ou o PSD, 3 medidas de uma área que a maior parte das pessoas, tenho quase a certeza absoluta, mais de 90% das pessoas, não sabia dizer nada. Ou seja, se eu vou votar e eu não faço a mínima ideia, no fundo eu vou votar como voto que se fosse o Sporting ou o Benfica, não é? É uma coisa só de, o não sei o quê, tem uns olhos muito bonitos, o não sei o quê. Ou seja, que democracia, não é? Que democracia é esta? Isto não tem... Porque a democracia implica também exigências, não é? Sim. Um determinado grau de exigência. E para existir uma verdadeira democracia, as pessoas têm que ter, para já participar na participação, não é? Mas têm que ter consciência daquilo que estão a escolher. Se tu não sabes o que estás a escolher, isto é uma coisa de loucos, não é? E assim daqui... Depois o que é que acontece? Nós agora vamos para eleições.
há dois cenários, e eu penso que daqui a 2 anos vamos estar outra vez em eleições, não é? E vamos andar nisto, não vamos sair disto. Mas, como sociedade do paleio, o que é que nós vamos ter? O que gostamos é pretexto para horas e dias de conversa, e cenários, e especulação. E se trouxesse uma t-shirt vermelha, como é que era? E se usasse calções, e se cortasse o cabelo, não sei o quê. E não saímos disto, não é? E isto é o nosso atraso. E não pensas que, de alguma forma, aqui é onde a responsabilidade devia recair nos ombros, de facto, dos políticos, dos Sim, atores políticos, mas como não há bons políticos, Pois. salvo algumas exceções, não há. Houve uma degradação brutal da política. Todos nós conhecemos, temos amigos, pessoas que são políticos. Tirando uma ou outra exceção, nós andamos com as pessoas à escola. Nós sabemos o que é que eram aquelas pessoas. E a gente dizia, pá, como é que este tipo agora é isto ou é isto? E fartamos de rir. Isso foi um bocado o que aconteceu. E isso é terrível, não é? Porque lá está. Eu às vezes tenho esse debate e penso, não, isso não era nada disso, não, isso assim também não, que isto, mudar um país, transformar, não é? Devia também ser esse compromisso quase, compromisso ético e também social, que era os melhores em cada cargo, num determinado momento das suas vidas, davam um contributo ao país. E isso acontecia em certos governos, mesmo no pós-74, tanto do PS como do PSD, houve desses, houve pessoas da sociedade civil com qualidade que deram os seus contributos nos governos E nos depois programas. voltaram para as suas vidas Mas isso profissionais. desapareceu. A gente, quando vê o tipo de pessoas que estão nas coisas, no fundo o que se quer é funcionários, não é? Mais ou menos obedientes e servis, para não colocarem em causa, porque essas pessoas afastaram-se, fugiram a sete pés da política, não é? E lá está, isso também cria a partidocracia, não é? Eu acho que o excesso de partidos, não é? O excesso de partidarite política também é um sintoma da degradação da qualidade da própria política e da democracia, porque não são os melhores a servirem a sua comunidade ou a sua sociedade, não são os melhores, são os mais espertos, não é? Ou os que fizeram o percurso. sabem melhor. Isso ressente-se tudo, mas claro que sim, eram os políticos que tinham essa obrigação. Nós já falámos sobre isso, que é, por exemplo, questões como a literacia financeira, não é? Que somos uma desgraça, nós não sabemos nada de economia, nem sabemos nada de finanças, mesmo pessoas que estudaram e com licenciatura, e outra vez falava com uma pessoa, e que estava-lhe a contar essa questão de uma pergunta que faziam, que era se recebes 1.000 euros em 2020, depois em 2021 recebes também 2.000, mas a inflação subiu 2%, tens mais ou menos dinheiro desses 1.000. E eu dizia, pá, não souberam responder. E a pessoa dizia, então, mas qual é a resposta? Ou seja, há coisas básicas que nós não sabemos. Né? Se não sabemos, também não é essa preocupação, não é? Ainda há dias via, aquilo depois não é bem assim, mas via uns exames com miúdos da escola que eles não sabiam situar o mapa da Península Ibérica não sabiam localizar a Península Ibérica no mapa no globo, não é? A maior parte. Ou seja, as coisas estão um pouco assim, não é? E isto, de facto, estas sociedades ditas democráticas, o que tu estás a fazer há pequenas elites, não é? Muito especializadas, muito capazes pelo conhecimento, outras porque estão na política, e depois há uma imensa multidão de pessoas completamente quase que idiotizadas intencionalmente para seguirem, não é? Com os trabalhos precários, com essas coisas, e de facto, lá está, o problema não é só português, não é? Eu acho que o problema português acrescenta problemas, por causa do excesso de socialismo, do mau socialismo, acrescenta problemas já a uma sociedade, não é? Mas há outros que o próprio Ocidente está a atravessar um tempo muito complexo, se olhares em termos de quê? De valores, de ideias, de boas soluções para a sociedade, porque em termos de prosperidade material, eu penso que isso estamos bem, continuamos a poder comprar muitos objetos. Em comparação com alguns, ainda vamos tendo alguma prosperidade. E essa questão que mencionaste há pouco, por exemplo, nós podemos olhar como uma das democracias de referência
parece que está a utilizar a justiça para instrumentalizar, aliás, está a instrumentalizar a justiça para tentar impedir um determinado candidato que tem uma forte aprovação do povo participar, e estou a mencionar o caso de Trump nos Estados Unidos. Bem, mas isso é assim, o que se passa, aquilo é um bocado aqui como aos comentários, não é? Há os debates políticos. Há um partido que é o Chega, que passou de 7% para 20% e está a crescer. O homem vai debater, perde sempre, mas o partido cresce. A pessoa não percebe. Com Trump acontece uma coisa semelhante, que é o semelhante, no outro Sim. comprimento de onda, que é quanto mais também o homem é apresentado como o diabo na terra, mais cresce a popularidade dele. Ou seja, estamos todos loucos, não é? Mas Trump, neste momento, está a ser julgado em 6 ou 7 casos e tem mais 99 processos em cima, não é? Como também, ou seja, isto deixa muito a desejar, não é? Deixa muito a desejar, mas é o que eu digo, uma coisa é o caso português, que é um caso específico, é o nosso caso, mas também o que são as democracias em termos ocidentais estão também a atravessar um período muito mau. Se calhar não vivemos em democracia, vivemos sim numa espécie de um sistema, vá lá, pseudo-democrático, não é? Em que de facto podemos falar, podemos não sei o quê, por enquanto, não é? Mas onde há um grande controlo, onde tu és livre só até certo ponto das tuas escolhas, podes falar só a certo ponto o que é que podes dizer, portanto, esse conceito existe, não é? É uma espécie de um totalitarismo soft, por enquanto, não é? Um totalitarismo soft. E que torna tudo ainda muito mais preocupante, não é? Com o tipo de capacidade tecnológica que existe. Há vários trabalhos e vários estudos sobre isso que falam do capitalismo, da vigilância e do controle, não é? Em que nós cada vez estamos mais vigiados, mais controlados, estamos cada vez mais fechados numa caixa, embora pensemos que somos muito livres. Ou seja, tudo aquilo que nós acusávamos a cortina de leste, a cortina de ferro, de fazer. No fundo é aquela ideia que é tu és livre de pensar como eu te digo que tu tens que pensar. Tu és livre de escolher aquilo que eu te digo que tens que escolher. E tu podes fazer tudo menos pôr este sistema que lá está, este sistema que é também económico ou financeiro. Não tem... Sim. E não são pessoas escondidas numa cave a planear teorias diabólicas para controle do mundo. Não, é tudo muito visível. Tu, por exemplo, se olhares, por exemplo, vamos olhar para a Europa, muita gente que passou pelo Banco Central Europeu esteve nos governos, por exemplo, só aqui dos países do Sul, esteve em governos de Itália e de Portugal. Depois passou pelo Banco Central Europeu. Trabalharam para a Goldman Sachs. Por exemplo, é um exemplo de um circuito. Olha, o Durão Barroso. E na Itália, o Draghi, o Monti, na própria Grécia. Houve pessoas, por exemplo, que estiveram, quando foi a questão que chegou depois à Europa, com o nome de crise das dívidas soberanas, por causa do subprime americano, pessoas que eram primeiros ministros ou que tinham funções nos bancos centrais dos seus países, depois aparecem pela União Europeia a resolverem o problema que também eles criaram. Ou seja, isso dá para perceber um pouco que isto não é nenhum plano maquiavélico que se está a passar nas caves, não é? São pessoas que têm nomes, têm rostos e que representam um determinado, vá lá, no fundo, os donos do mundo, não é? Pelo menos do mundo ocidental. Isso existe, não é? E olha, João, deixa-me levar aqui para algo que talvez não seja o mais fácil para todos os telespectadores e ouvintes, mas ao longo da história sempre nestes momentos grandes pensadores apareciam e que deixavam algum testamento escrito daquilo que estava a acontecer e daquilo que podiam ser eventualmente os perigos e não só as possíveis soluções para estas crises. Tu vês atualmente pensadores desse nível? Ou estão, ou não querem nem pensar, ou estão eventualmente silenciados? Nós estamos sempre muito centrados no nosso umbigo, no fundo aqui na realidade portuguesa. E também há uma outra questão, que é, no presente também é difícil perceber o que é que se está a passar, que vai ficar para o futuro no olhar sobre o presente. Mas se nós sairmos daqui, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem do melhor e do pior,
como também na Europa, há gente a pensar e também a fazer trabalho em âmbitos diversos, muito importantes sobre o que se passa. Dois nomes, Michael Sandel, que é um professor e um filósofo que tem um tipo de pensamento que é muito, muito interessante. Um outro que é o Patrick Dinan, que ainda recentemente publicou um livro sobre o mundo pós-liberal, não é? Como é que será, ou que possibilidades existem para um mundo pós-liberal? Ou seja, há gente com trabalho muito importante neste momento e que é debatido nas televisões, nas universidades. Aqui é que não se passa nada, não é? Aqui não se passa nada. Continuamos à espera do comboio que vem de Paris com os livros, com os livros que depois não são traduzidos, né? Que depois lemos em outra língua. Portanto, e vivemos ainda condicionados sobre isso. Agora, nós estamos perante grandes desafios noutro âmbito, e que é curioso, e penso que também já temos falado sobre isso, que é, eu acho que o que nos pode salvar é uma grande catástrofe, porque se essa grande catástrofe não chegar, nós sempre fomos inventores de ferramentas para melhorar a nossa vida, mas atualmente desenvolvemos um tipo de ferramenta que se pode desenvolver a ela própria, que se pode melhorar a ela própria, por exemplo, quando se fala muito da inteligência artificial. E eu penso que se calhar os grandes livros, as grandes ideias, os grandes trabalhos, as grandes soluções, até os grandes filmes, as grandes pinturas, por humanos, mas serão feitos por essa tecnologia, ou seja, nós estamos a ficar... Isto é um grande salto na nossa conversa, mas nós estamos a ficar cada vez mais inúteis, tem tudo a ver, obsoletos. até porque recentemente teve cá o Harari a falar sobre isso, o próprio Elon Musk chamou a atenção aos países de inteligência repara, João, artificial. Possivelmente, por exemplo, nos Estados Unidos isso já existe, em hospitais, possivelmente haverá em breve em tribunais, que é, nós estamos a desenvolver um tipo de tecnologia que interfere até nos próprios processos de decisão e que nos pode substituir a tomar decisões. E tomar decisões, tu quando tomas uma decisão em relação a uma questão qualquer da tua vida, equacionas meia dúzia de variáveis. Agora imagina o que é algo poder equacionar bilhões de variáveis e de um modo infinitamente mais rápido do que os cérebros humanos. Se calhar, possivelmente, teremos a inteligência artificial a estabelecer as regras políticas de cada país e de cada nação e não tanto os humanos. E se calhar é em 20, 30 anos. E se calhar não é mau, olha para aqui. Era isso que eu ia dizer. Nós estamos aterrados, as máquinas, mas se calhar quem é que diz que será pior? Até isso porque é um hoje debate para breve. acho interessante que tenhas mencionado isso, porque ainda hoje vi um vídeo onde informam que o aeroporto de Nápoles é gerido por inteligência artificial, que significa, cria o fluxo de passageiros, já não há portas, por assim dizer, se vais para aqui ou para ali, eles entram nas diversas portas, independentemente para onde seja, colocam a bagagem em qualquer sítio, por assim dizer, em qualquer balcão, e a própria inteligência artificial vai direcionando o fluxo de passageiros de acordo com a leitura que consegue fazer ao aeroporto. E melhorou substancialmente os tempos, especialmente aquela parte da segurança e o tempo de espera. Mas lá está. Porque o objetivo é levar as pessoas o mais rapidamente possível para a zona onde se vendem os produtos. Claro. Sim, e esse é o destino. O que é curioso é que somos nós precisamente a escolher este fim, não é? E nesse sentido podemos dizer que a nossa característica principal não é a racionalidade, não é a crueldade, é o frenesi. Nós não conseguimos parar, nós não conseguimos estar sossegados e quietos. João, se podemos fazer, fazemos. Pensa só na história da humanidade. Ainda bem que estou aqui contigo e, de facto, tu és alguém que, para além de pensar, também escreves e muito. Nós somos os criadores, somos as cobaias e vamos ser os consumidores e pagadores da inteligência artificial, não é? Quase para aligerar a conversa, quase podemos dizer que nós somos os porcos nós próprios, no sentido que os porcos
tudo se come, não é? Sim, Tudo sim, se come, sim, tudo se aproveita, desde os pulmões ao coração, às patas. Nós também fazemos esse trabalho e total sobre nós próprios. Isto é incrível, não é? Olhamos para alguns filmes da nossa infância e alguns deles já estão ultrapassados quanto àquilo que vivemos na atualidade. Mas sabes que esses trabalhos, por exemplo, da inteligência artificial e até da robótica, por exemplo, no Japão e em países assim, já está em desenvolvimento um tipo de robô que eles chamam os humanoides, que têm um aspecto humano, e a barreira que estão a tentar superar, e é essa barreira que existe, que é a da empatia. Portanto, nós temos aqui algumas máquinas, eu olho para a máquina, eu percebo que é uma máquina e isso estabelece um corte entre mim e o objeto. Mas a partir do momento em que eu olho para o objeto e que não o diferencio de um humano, se eu conseguir transferir sentimentos humanos para gatos e cães e periquitos, porque é que não hei de conseguir transferir para um objeto que cada vez será mais semelhante a E começou um humano? com coisas finas. E Lembras-te aí- do Tamagotchi, aquele sim, pequeno sim. que tínhamos que alimentar, ou lá o que Eles era? uma usam coisa- já em lares, por exemplo, dizem que uma forma, porque é horrível, não é? Tu vais passar os teus últimos anos da tua vida com máquinas, porque os humanos já lá não vão, e também não querem fazer esses trabalhos, e então tens máquinas com aspecto humano a cuidarem de ti nos últimos anos da tua vida, e há até relatos de alguns lares onde isso existe, que as pessoas dizem que estão muito felizes por terem companhia. Se calhar não merecemos Mas, João, mais. estamos nos últimos 4 minutos, ainda temos tempo. Provavelmente não te vou receber antes do dia 10 de março. Qual é a tua expectativa? O que é que achas que vai ser o nosso despertar no dia 11? É aquela máxima do filme do Visconde, do Leopardi, não é? Do Leopardo, que é preciso que alguma coisa mude para que tudo fique na mesma. Eu nisso não sou completamente irrelevante, mas eu penso que nada muda por um motivo muito simples, porque para mudar as pessoas tinham que mudar e as pessoas não mudam em meia dúzia de dias. E um país só muda quando as pessoas mudam, quando muda a sua mentalidade, não é quando meia dúzia de pessoas de um partido se torna poder, não é porque o PSD substituiu o PS ou não sei o que alguma coisa de substancial mude, não é? Tinha que haver uma mudança do modo de estar das próprias pessoas, da exigência das próprias pessoas. Só assim é que havia uma mudança efetiva. E partidos políticos, verdadeiramente políticos, apostariam nisso, não é? Numa mudança do modo de estar e da mentalidade das pessoas. De qualquer modo, o meu desejo é que penso que há dois partidos que estão desde sempre no poder, que nós não, mesmo comparativamente com os outros, nós não estamos melhor de modo nenhum, e que estes partidos deviam apanhar pelo menos um grande susto ou uma grande lição. Porquê? Porque estes partidos perderem ou não ganharem como estão à espera, seria bom principalmente para eles próprios, porque obrigariam PS e PSD a reformarem-se, a reformularem-se, a encontrarem outras pessoas e dentro do próprio partido e outros modos de funcionar. Por isso espero que isso aconteça, porque as pessoas cada vez estão mais fartas. Por exemplo, o Partido Chega teve uma grande subida, as pessoas estão a aderir não é propriamente por causa da ideologia do Partido Chega, é mais um voto de protesto contra os que existem, um voto de grande saturação e cansaço. E pela primeira vez, pessoas que eu falava e que diziam, não, esses partidos assim, nunca. Hoje em dia, não, vou votar neste partido, já chega. Os outros têm que aprender uma lição. Mas eu penso que nada de substancial vai mudar. Não acredito. Porque lá está, é como tu dizes, passa muito também por nós portugueses, Exatamente, nós cidadãos. Nós não podemos mudar, é tal coisa, não é? Portugal é impecável, tirando... Olha, qual é aquela história do caranguejo que fascina-me sempre? O caranguejo português tem um bocado a ver com aquilo que nós somos, sim, não é? a história do balde, não é? O balde. Queres que eu Já agora, recordo? para terminar, Não, se é a ainda história temos do pescador que tem o isco, tem uns caranguejos no balde, e está um caranguejo no topo do balde, e estão 2 ou 3 agarrados à pata do caranguejo. E há alguém que passa e diz, olha que o isco está a fugir, eles estão a subir o balde e a fugir. E o tipo diz, não se preocupe, não estão a fugir, eles são portugueses, estão a puxar o que está lá em cima para baixo.
E, no fundo, isso é a nossa... João, de facto, é aquilo que nós vamos Gostava vendo. de deixar uma mensagem, nem fosse de esperança, mas não, Mas não não, tenho não vale a pena, absolutamente nenhum. não vale a pena depois daquilo que nós conversámos. Olha, a esperança se calhar está em cada um de nós tentar encontrar os seus Claro. próprios processos. Já mesmo nos últimos 40 segundos, para quando um novo livro? Olha, vamos ver se este ano ainda, lá mais para segundo semestre do ano, sobre estas questões de quais são as grandes, vá lá, regras e grandes pensamentos que regem, no fundo, o mundo ocidental. Vamos Muito ver. bem. João Maurício Braz, obrigado por ter estado aqui Obrigado eu, connosco para mais ti uma e para os vez espectadores. e obrigado por teres satisfeito com essa história do balde e dos caranguejos. Muito obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Não se esqueça, dia 10 você vai ser chamado a tomar uma decisão. O resto, uma boa noite, até amanhã. Obrigado pela sua presença.